nesta noite, convidando você a pensar um pouco comigo na letra desta canção. A minha alma estava longe no caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora eu regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Desde que Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você se encontrava nessa situação? Quando Jesus estendeu, quando Ele estendeu para mim, eu era pobre, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Se hoje nós estamos aqui, é a obra do Senhor. Ele estendeu a sua mão, nos sustentou, nos salvou. Por isso nós precisamos louvá-lo com toda a nossa força, engrandecer o seu nome. E nesta noite eu quero falar sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que estendeu a sua mão, que apagou o nosso pecado. É sobre ele que eu quero falar nesta noite. E te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. E a partir do versículo 29, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Era ele que eu me referia quando disse: o homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conheço, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto, dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Fale conosco nesta hora. Queremos ouvir a Sua voz. E ajuda-nos a aplicar estas verdades em nossas vidas. E permanecer firmes até a volta de Cristo Jesus. Irmãos, que texto maravilhoso. Que declaração profunda. Alguém disse que nós não devemos reter para nós aquilo que o Cordeiro de Deus veio tirar. O Cordeiro de Deus veio tirar algo para nos possibilitar encontrar naquele dia com o nosso Senhor, e temos o prazer de ouvir da parte do Senhor: seja bem-vindo, entre no lar que está preparado para ti desde o princípio de tudo. Repara que o livro de João é especial. No capítulo 20 de João, do versículo 30 e 31, João fixa a intenção pelo qual este livro é escrito. Diferente de outros evangelhos, João faz questão de dizer que este evangelho particularmente é escrito para levar aos homens a crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso diz a palavra do Senhor: os discípulos viram Jesus fazer outros milagres, outros sinais, além daqueles que estão registrados neste livro, ou seja, no livro de João. Estes foram registrados para que vocês crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Meu irmão, o que João está dizendo para nós aqui é que não há vida fora do Senhor Jesus. O que João está dizendo para nós é que a plenitude da vida só é encontrado no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo é que João Batista tem um quê de especial? Num período longo de 4 séculos, depois da última saída do povo do exílio, Deus já não comunicava com o povo por meio dos profetas como ele fazia até então. E neste período surge João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 57. João começa a sua atividade profética em torno do ano 27 depois de Cristo. E a pregação de João era fantástica. João simplesmente chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo para uma mudança de vida, chamava o povo para se manter no acesso de ouvir Deus. Ou seja, nós, se quisermos experimentar a vida genuína, completa, nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. E diz a Bíblia que multidões iam escutar João. Meu irmão, hoje, se nós falarmos sobre arrependimento nas igrejas, o povo parece que não quer ouvir. Mas se falarmos das bênçãos, aí o povo adere.
Mas João Batista falava sobre arrependimento e o povo ia. Porque o povo estava esperando o Messias. O povo sabia o que era a vinda de Jesus. João batizou muitos que, depois de arrependerem dos seus pecados, entregavam-se ao apelo de João. Arrependam-se e sejam batizados. Se eles eram batizados. Inclusive, Jesus, embora o estágio de Jesus não era igual a de todos aqueles que João batizava, porque ele não tinha pecado. Ele era o homem justo. Ele era o Deus verdadeiro. Por isso, João reconhece que Jesus era aquele pelo qual ele veio preparar o caminho. Mais tarde, este João exponencial, que pregava o arrependimento do povo, foi infelizmente, por Herodes, o Antipas, foi encarcerado por causa da verdade na sua boca. E finalmente, ele foi executado. E nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Este João, ele tem uma afirmação, um testemunho, que nós não vemos sobre a face da terra. Alguém com tanta iluminação entre os homens para testemunhar acerca da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, como disse alguém, todas as estrelas, elas são lindas e brilhantes, mas existe uma que tem uma glória especial. Da mesma forma, todos os textos da Bíblia são inspirados por Deus, mas existem textos de alguma forma mais valioso do que o outro. E entre os mais valiosos estão exatamente este, João capítulo 1 e o versículo 29. E é sobre esta verdade que eu quero considerar nesta noite. A verdade é de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 verdades nós podemos extrair deste texto acerca do testemunho de João. O testemunho de João, primeiro, revela o problema do homem. O testemunho de João acerca de Jesus revela, primeiro, o problema de todo homem. Qual é o problema de todo homem? Paulo nos ajuda a esclarecer isto. Romanos 3, 23. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. O problema de todo homem é este: todos nós somos pecadores. E nenhum de nós, por mais que aos nossos olhos nós podemos nos parecer bondosos, por mais que os nossos atos de piedade seja exaltado entre os homens, nenhum de nós conseguimos salvar a nós mesmos por causa dos nossos pecados. Ninguém, meu irmão, por mais boa intenção que nós temos em favor dos outros, por mais boa intenção que nós podemos ter em favor de nós mesmos, nós não conseguiremos nos salvar, jamais, porque o pecado está em nós. Olha só, algo bastante importante, é que quando nós pensamos no mal, Rebeca Nolasco, quando nós pensamos no pecado, a forma com que nós olhamos para o mal e para o pecado, demonstra o quanto nós somos incapazes de resolver o problema do mal, o nosso problema, o problema de pecado. Se nós, eventualmente, fizéssemos uma pesquisa com todos aqueles que não pertencem ao reino de Deus, sobre a problemática do pecado e do mal, acredito que a maioria daqueles que falaria a nós, eles resumiria o seu questionamento ou as suas respostas a um grande questionamento. É: por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas?
Repara, algo bastante importante é que quando você fecha o seu pensamento sobre o mal, vinculando o mal como simplesmente ligado ao sofrimento do homem ou sofrimento humano, sugerindo que o mal, ele é definido única, exclusivamente, pelas coisas como catástrofe, coisas exterior ao homem e que atinge o homem. A gente regula o mal desta maneira, mostra o quanto nós não sabemos, não conhecemos e não admitimos o nosso problema. Sabe que muitas das vezes, o homem sem Cristo, ele quer olhar para o mal como os marinheiros do navio de Tarsis, simplesmente em julgamento, procurando a quem acusar. O homem sem Deus, ele vincula o mal à reação do outro. Por isso jamais o homem conseguirá salvar a si mesmo, porque o seu olhar é só para o outro. Qualquer coisa que acontece é a culpa do outro, é a responsabilidade do outro, e nunca de nós. Sabe, se nós pararmos e analisarmos agora neste momento, sobre a pergunta que motiva muitos descrentes, se Deus é bom, por que as coisas ruins estão acontecendo com pessoas boas? A Bíblia diz-nos, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 20. A única coisa, ou não há uma única pessoa na terra que seja boa. Não há uma única pessoa que não tenha pecado. Se nós pararmos e olharmos para a história da humanidade, a única vez que uma coisa muito ruim aconteceu de fato com uma pessoa boa foi o dia em que Jesus se entregou na cruz por nós. Ninguém mais na terra é bom. Paulo nos ajuda a compreender isto melhor. Romanos capítulo 13, versículo a partir do 9. Ele vai dizer, todos, tanto judeus quanto gentios, todos estão sob o poder do pecado. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Por isso o problema do homem não está no outro, está nele mesmo. Porque o problema do homem é o pecado. E João nos revela isso. Tanto assim é revelador aquilo que João diz. É que ele vai falar que o pecado só pode ser tirado pelo Cordeiro de Deus. Isso é bastante importante. Em suma, o que nós precisamos entender, meu irmão, é que não há pessoa boa, nem coisa ruim. O que nós não podemos esquecer é que o problema do mal é um ato destrutivo do homem nele mesmo. O homem pecou. O homem simplesmente fez a opção de pecar. E consequentemente nós estamos vivendo nisto. A questão que nós podemos perguntar é: como pessoas que foram feitas para o bem cometem ou praticam o mal? Essa é a grande pergunta. E o sábio, no livro de Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 29, ele nos ajuda a perceber isto. Ele diz para nós: foi isso, porém, que eu descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscam todo tipo de maldade. Nós fomos criados para sermos justos. Só que o ser humano, ele mesmo, pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios caminhos, eles escolhem todo tipo de maldade. Ou seja, meu irmão, o problema do mal é o nosso problema. O problema tal que nós não conseguimos resolver. O problema tal que nós não conseguimos resolver. Aqueles que estão fora do reino de Deus sempre querem apontar a alguém as causas dos seus males.
E muitos deles querem apontar a Deus como a causa maior do mal. Quantas vezes você já ouviu dizendo: se esse vosso Deus é assim tão bom, por que as pessoas estão? As pessoas boas estão sofrendo. Meu irmão, o que nós não podemos esquecer é que nenhum homem, ele sofre inexplicavelmente. Nenhum homem sofre simplesmente por causa da crueldade dos seus dias. O homem sofre por causa do seu pecado. E a incredulidade no coração do homem em não reconhecer a sua condição pecadora e a sua necessidade de um Salvador faz com que ele se torne o seu próprio algoz. Por isso mesmo, se nós fôssemos sábios, se os homens fossem sábios, eles não reagiam como aqueles marinheiros de Tarsis, procurando alguém para apontar sobre a sua culpa. Mas os homens confessariam, como Jonas, capítulo 1, versículo 12. Se os homens fossem inteligentes o suficiente para entender que o seu problema é reconhecer que ele não consegue se salvar, ele teria essa postura. Olha o que diz Jonas, depois de ser, ou dos marinheiros procurarem quem é o culpado. Jonas diz simplesmente: levanta-me e lança-me no mar. Então o mar se acalmará para vocês, pois sei que é por minha causa que esta grande tempestade abateu sobre vocês. Todo homem é culpado pelo mal. Todo homem é responsável pelo mal. A resposta do problema do mal é a resposta que todo homem precisa. E a resposta é: arrependam-se dos seus pecados e creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero, ele estava certo quando escreveu na sua primeira tese das 95, quando ele escreve dizendo: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos. Ele estava apelando para uma vida de arrependimento, não um ato único de arrependimento, porque arrependimento é vida. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Todos os dias precisamos nos arrepender. Todos os dias precisamos pedir perdão a Deus, porque, meu irmão, precisamos fazer do arrependimento o nosso estilo de vida. E não para por aí, porque nós devemos, quando arrependermos, acreditar que aquele que disse: se confessar os vossos pecados, sou fiel e justo para perdoar, este mesmo Senhor vai dizer que Ele nos purifica de toda a injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Meu irmão, esta é uma promessa, e esta promessa suplanta todo o poder das trevas. Se eu e você confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa e nos purifica. O resultado final é que o problema de mal é o nosso problema, e a solução para este problema é Jesus. A solução para este problema é Jesus. O segundo aspecto deste testemunho de João Batista é exatamente que Jesus Cristo é a solução para o problema do homem. Percebe o que ele vai dizer? Vejam, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vimos que o fato de ele vincular ao Senhor há uma necessidade do homem de ser liberto da sua condição de pecado. Ele está dizendo assim, simplesmente para nós: a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Ou seja, o Cristo é aquele que veio fazer a expiação pelos nossos pecados por intermédio da sua morte. Ele, e somente Ele, pode salvar o homem. E sem Ele, nenhum homem pode ser salvo. Ainda que os homens vivam à luz da sua bondade, não poderão ser salvos sem que, por Cristo, eles sejam salvos. Sem que reconheçam seu pecado, sem que reconheçam sua condição,
sem que reconheçam a sua necessidade de ter um Salvador. Paulo, escrevendo a Colossenses capítulo 1, versículo do 13 e 14, ele vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. O que Paulo está dizendo para a igreja de Colosso é que perdão de pecado é só com Jesus. Não há condição do homem se perdoar. Não há meio de o homem perdoar o outro a ponto de fazer com que o outro entre na glória. Por isso, a sua fé não pode estar a reboque de fé de ninguém. A sua fé precisa estar firmada em Deus. A sua fé precisa estar fundamentada no sacrifício de Jesus, pois só Ele tem poder para nos salvar. Cordeiro verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro verdadeiro que todo o sacrifício da antiga aliança apontava. Todo o sacrifício que era feito na antiga aliança no templo de dia e de noite não tinha o poder para tirar o pecado do mundo. Tanto assim é que todos os anos o povo precisava ir ao templo para fazer a expiação com sangue do cordeiro, ou com sangue de bode, com sangue de touro. Mas Jesus é aquele cordeiro que veio uma única vez. É aquele cordeiro que Isaías, no 53 do seu livro, no versículo 7, ele diz que era o cordeiro que havia de ser levado ao matadouro, se entregar por nós. Jesus Cristo, meu irmão, na sua cruz, Ele nos dá motivo para gloriarmos nele. Se eu e você queremos nos alegrar em alguma coisa que tenha a ver com Jesus, nos alegremos na cruz dele, porque a cruz do Senhor foi a marca, foi o marco da esperança do homem para a vida eterna. Meu irmão, nós não teremos certeza de nada que a gente faça, sem que, primeiro, nós olhemos para Jesus como João Batista olhou. Cordeiro que foi morto, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João, ele tem uma particularidade ao falar de Jesus. Repara comigo. Ele vai dizer que Cristo tira o pecado do mundo. O mundo precisa de um Salvador. E o Salvador eficaz do mundo, o seu nome é Emanuel. O seu nome é Jesus, filho de Davi. Ele não veio a este mundo para ser um conquistador, como os homens da sua época estavam querendo. Os homens da época de Jesus queriam que ele fosse um conquistador e que ele derrubasse o Império Romano, estabelecesse um poder, um reino de poder. Jesus não veio ser conquistador. Jesus não veio ser filósofo, apesar de ser mestre. Jesus não veio ser um professor de moralidade para o homem, ainda que nos seus ensinamentos nós encontramos atitudes e posturas de moralidade. Jesus veio para ser o Salvador do mundo. E o que o mundo precisa é de um Salvador como Jesus. Aquele pelo qual, se nós nele estivermos, seguro haveremos de estar. Diz Sproul de que nós estamos seguros, não por nós segurarmos a Jesus. Nós estamos seguros, porque Jesus é que nos segura firmemente. Por isso que aquela música que fala, segura na mão de Deus, ela não é muito bem teologicamente certa. É Deus é que segura nas minhas mãos, porque Ele é que é poderoso para não abrir mão de mim, porque se eu segurar na mão dele, a probabilidade de eu largar por circunstância que eu passo é muito grande, mas quando ele segura na minha mão, ele me traz com o seu poder para a sua presença, e eu estarei seguro nele, se ele segurar nas minhas mãos. Por isso que nós precisamos, irmãos, de instante em instante, rever as nossas músicas, se teologicamente elas estão corretas.
Jesus veio para fazer para o homem aquilo que o homem jamais conseguiria fazer em seu próprio favor. Jesus veio comprar para o homem aquilo que dinheiro nenhum na terra poderia comprar, poderia fazer o homem obter. Jesus veio realizar aquilo que é essencial para a fidelidade, para a felicidade do homem. Ou seja, Jesus veio tirar o pecado do mundo. O pecado nos adoece, o pecado nos carcome, o pecado simplesmente nos escraviza, o pecado nos desumaniza. Jesus veio tirar aquilo que nos desfigura. Meu irmão, por isso, se nós queremos viver uma vida plena, nós precisamos de Jesus. Por isso, se nós queremos viver uma vida de felicidade verdadeira, nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos do conselho de Matthew Henry. Não retenhamos aquilo que o Cordeiro de Deus veio tirar. Não tenha pecado de estimação. Abra mão dos seus pecados de estimação. Jesus veio tirar ele para que você viva em paz. Jesus veio tirar ele para que você progrida em sua vida. Jesus veio tirar ele para que você tenha esperança da glória. Oh, meu irmão, como é poderoso entender que Jesus é um Salvador completo. Quando Jesus te salva, Ele verdadeiramente te salva. Por isso que Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estarão livres. Meu irmão, Jesus é a solução para cada um de nós. Jesus, Ele não é simplesmente uma proclamação de perdão e misericórdia, como era na prática da antiga aliança. Como nós vimos aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 3 e 4. Contudo, o sacrifício da antiga aliança era simplesmente um modo de proclamação. Não era efetividade, nem do perdão, nem da misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, os sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touro e bode tire pecado. A antiga aliança era preso nesses dogmas e nesse referencial de bodes e simplesmente de touros. Faziam isso todos os anos para lembrar que precisavam de perdão dos pecados. Só que quando Jesus veio, aquilo que era simplesmente um prenúncio ficou para trás. A realidade se estabelece e Ele nos perdoa de uma só vez. Não precisamos mais nem de touro nem de bodes, porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Todo o pecado. Nós precisamos do sangue de Jesus. Jesus, Ele leva sobre si tudo aquilo que nos afastava dele mesmo. E Ele, por si, consentiu levar, tomar, carregar sobre si, sobre seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Meu irmão, os pecados, de todo aquele que crê em Jesus, se torna justificados. Ou seja, já não nos acusará mais. Já não nos acusará mais os nossos pecados, se nós estivermos em Cristo Jesus, se nós arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor nos justifica. É aquilo que Paulo diz, Romanos 5,9, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. E nós somos salvos da ira de Deus por causa do sangue do Cordeiro sobre nós. Por isso o homem que anda com Jesus, ele estará livre da ira do Cordeiro. Ou ele estará livre da ira de Deus. Porque o sangue do Cordeiro o faz justificado. O sangue de Jesus sobre a sua vida o torna livre para viver sem pensamento de que o que será naquele dia. Por vezes, a gente fala, rapaz, naquele dia, o Senhor terá um telão que vai passar a história de todo mundo.
e coloca um pavor no povo. O povo fica, meu Deus do céu. Imagina eu lá e pastor Jarbas olhando o telão passando, hein? Meu Deus do céu. É apavorante. Mas sabe uma coisa, irmãos? Vai ser apavorante para quem não tem Cristo. Porque para nós que temos Jesus, o sangue do Senhor nos purificou de todo pecado. E está confirmando. Está confirmado de novo. O sangue do Senhor, Jesus, nos purifica de todo pecado. E nos dá uma nova história. Dá-nos uma nova vida. Uma nova perspectiva. A esperança de que esse mundo não é o nosso lar. Meu irmão, Paulo escreve algo bastante importante, Romanos capítulo 3, a partir do 21. Ele diz, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem existência de leis. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem distinção. Meu irmão, seja quem você for no seu passado recente ou distante, se o sangue de Jesus está sobre você, você é justo. Ele te faz justo. Não, o mérito não está em você, o mérito está nele. Repara o que ele vai dizer no 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue dele, ou com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor daqueles que creem. Oh, louvado seja Deus. Cristo é um Salvador poderoso, um Salvador que toda a humanidade precisa. Ele é um Salvador perpétuo e incansável. Jesus quer salvar-nos. Jesus está pronto para tirar os nossos pecados ainda hoje. Jesus não tira pecado só quando ele morreu. Não, ele é o Salvador perpétuo. Até a sua volta, ele continua sendo Salvador. Por isso hoje ele tem poder para tirar os seus pecados e fazer você uma nova pessoa. Basta você pedir a ele, Senhor, tira o meu pecado. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu preciso ter esperança. Senhor, eu quero caminhar contigo. Ele está de braços abertos. O mistério dele é tirar pecado. A expiação está de pé. Cristo trabalha até hoje, dispensando a graça e a provisão para todos aqueles que confiam nele. A graça e a provisão. Hoje, eu estive, depois do culto, no hospital com a irmã Dalva. E ela falou algo maravilhoso para mim. Ela disse, pastor, de manhã eu estava sentindo muito mal. Eu não queria vir na igreja porque eu estava sentindo muito mal. Mas eu falei assim, não, a minha igreja eu preciso ir. Porque lá é onde eu vou ser curada e restaurada. Cristo está dispensando a sua provisão para aqueles que confiam nele. E ela chegou aqui passando mal. Ela disse, o Senhor levantou um anjo. Chegou perto de mim. O anjo chamado Dinha. Chegou perto de mim. Se condoeu de mim, correu atrás de Talita para me dar remédio. Mas ela falou, vamos para o hospital. Pastor, eu estava vendo Deus agindo. E eu vim rapidamente. E eles cuidaram de mim. E agora eu estou bem. Pastor, eu não posso faltar à minha igreja. O meu Senhor, Ele está cuidando de mim. Meu irmão, ame a igreja do Senhor, por favor. Ame a igreja do Senhor apesar dela. Não abra mão da igreja do Senhor, porque Deus opera na sua igreja. Deus opera na sua igreja. E não esqueça que a igreja não é você sozinho. A igreja somos nós. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos entender. Deus está cuidando da sua igreja. A Bíblia diz, se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esta verdade ainda está em vigor. Esta verdade não foi ultrapassada. Esta verdade está em vigor. Vivamos, igreja do Senhor. Vivamos para a glória do Senhor.
pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão uns aos outros, mas vivamos a igreja do Senhor, porque Ele veio pela sua igreja. Felizes são aqueles que não têm esses textos simplesmente decorados na sua mente. Felizes são aqueles que os textos da palavra alimentam o seu coração. Malditos são aqueles que têm texto na mente, mas não permitem que o coração seja tratado por o texto que têm. Meu irmão, minha amada irmã, a palavra do Senhor precisa transformar a nossa vida, o nosso coração. Finalmente, terminando, o terceiro aspecto é a verdade do testemunho de João. É que Cristo, ou que nós em Cristo, começa uma vida nova. Uma vida nova tem início. Repara o que ele fala no 33 do capítulo 1 de João. Ele diz, quando Deus me enviou a batizar com água, ele disse, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sabe o que significa batismo com o Espírito Santo? João diz que Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é um batismo pelas águas. Não é um batismo que o homem, ele ministra. É um batismo que está reservado exclusivamente para o Senhor da igreja. É o ato de Deus implantar a graça no coração do homem. Isto é o batismo com o Espírito Santo. Muitos desocupados vivem debatendo o que é ou o que deixou de ser. Mas o que nós precisamos entender, muito claro, é que o batismo com o Espírito Santo é experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo diz sobre isso em segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele chamou o batismo com o Espírito Santo como o sinal da nova criação. Ele diz logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criatura. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. O batismo com o Espírito Santo é o batismo do coração, não somente do corpo. É o coração. Sabe, o batismo com o Espírito Santo é aquilo que John Charles, ele diz que é o batismo que o ladrão da cruz recebeu, embora não tenha sido nem aspergido, nem imergido em água nenhuma. O batismo com o Espírito Santo é o batismo que Ananias e Safira não receberam, embora tenha sido admitido na comunhão da igreja pelas mãos dos apóstolos. Batismo com o Espírito Santo é o seu coração convertido ao Senhor. Batismo com o Espírito Santo é aquilo que o crente nominal não entende, não sabe. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas diferentes. Ou dito por muitos estranhos. É realmente estranhos. O batismo com o Espírito Santo é quando o seu coração, ele é totalmente transformado. E isso o pastor não faz. Homem nenhum faz. Só o Senhor, na medida que você dá a liberdade pela sua palavra, de Ele transformar a sua vida. O batismo nas águas é uma recomendação. E negligenciar o batismo nas águas é um grande pecado. Porque Deus, através de Jesus, mandou que nós batizássemos. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é superior. Ananias e Safira eram batizados na água, mas não tinham o coração transformados, ou seja, não eram batizados pelo Espírito Santo. Mas o ladrão da cruz não fora batizado pelas águas, mas tinha o coração totalmente transformado, porque quando ele para, olha para Jesus e ele fala, eu estou aqui por meus pecados. Agora ele não tem pecado, ele está aqui, ele reconhece Jesus enquanto Salvador do homem. É isto que acontece no coração daqueles que verdadeiramente são batizados pelo Espírito Santo. Irmãos, o homem que morre sem ter o seu coração batizado, ele não alcançará a salvação. Escreva isso no seu coração. O homem que morre sem ter o seu coração batizado, transformado, ele não alcançará a salvação. Nós devemos perguntar a nós mesmos,
Será que nós somos batizados? O nosso coração? Será que nós temos um interesse genuíno pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Talvez você na sua mente esteja perguntando para mim, pastor, quais são as evidências de um homem que é batizado pelo Espírito Santo? Paulo nos esclarece, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paulo diz: mas o Espírito Santo produz estes frutos. O resultado do batismo com o Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se está faltando alguma coisa disso em você, hoje é noite de você dizer para o Senhor: batiza-me nesta noite com teu Espírito Santo, converte o meu coração, transforma o meu coração, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, meu irmão, não há nada. Não há absolutamente nada. Por isso, aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, eles crucificam as suas paixões e desejos naturais. Em vez disso, eles vivem pelo Espírito. Eles são direcionados pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. Irmãos, Deus por nós não se interessa só do nosso espiritual. Deus se interessa por toda a área da nossa vida. Amados, não nos contentemos com o conhecimento intelectual acerca do Cordeiro de Deus, mas busquemos pela fé. Busquemos perdão dos nossos pecados, realmente no Cristo Jesus. Busquemos ao Senhor que pode tirar e nos justificar. Irmãos, talvez você pergunta, mas o que é justificar? Justificar é simplesmente um exemplo para você. Imagina que você esteja devendo à irmã Delmira R$1 milhão. Rapaz, olha, se alegrou, hein? Se alegrou. Quase falou: oh, meus problemas resolvidos. Agora vem a segunda parte. Segunda parte. Aí Delmira vê você na rua e fala: pastor Jarbas, não me deve mais nada. Está justificado. A minha caderneta, ó, já apaguei o seu nome. Não me deve mais nada. E aí o pastor Jarbas fala: uau! Ele chega em casa e fala: então nós vamos fazer um churrasco, porque eu fui perdoado pela Delmira. Irmãos, é isso. Nós devemos Deus tanto por causa do nosso pecado, mas Jesus veio e falou para nós: não me deve mais nada. Oh, aleluia. Por isso agora você pode festejar, você pode celebrar com alegria no seu coração, com alegria. Meu irmão, só o crente sabe o que é alegria, porque ele sabe que os seus pecados estão perdoados. Por isso ele vive com alegria, porque ele sabe que o céu lhe espera, e não é por mérito dele, é porque Jesus resolveu apagar as nossas dívidas. João diz, no 34, eu vi isso acontecer, portanto, dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Aleluia. Meu irmão, quando nós pararmos para pensar acerca de Cristo, nós precisamos ver Cristo como João viu. Nós precisamos ver Cristo como Filho de Deus, aquele que veio rasgar a nossa nota de dívida e dizer para nós: vivam felizes, se alegram, porque o Senhor vos espera. Aleluia. O Senhor vos espera. Por isso, sirvamos a Cristo fielmente como nosso mestre.
Por isso, obedeçamos a Cristo com lealdade, como nosso Rei que Ele é. Por isso, atendamos aos seus ensinos, como profeta que Ele é. Sigamos, irmãos, sigamos a Cristo, tomando como exemplo Ele mesmo. Cristo veio e disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo, na sua agonia, falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nesta afirmação de Cristo, a esperança brotou em nós, porque foi por causa do sacrifício dele que nós hoje podemos dizer que se morrermos hoje, estaremos com o nosso Senhor. Foi por Cristo. Foi por Cristo. Por isso, quando você ouve aquela canção do cantor cristão: morri na cruz por ti, morri para te salvar. Teu sangue, meu sangue se verti, e o resto ela não colocou. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Meu irmão, a nossa resposta a esta pergunta do Senhor é: eu te servirei fielmente, eu te obedecerei em lealdade, eu viverei os teus ensinos, eu seguirei os teus passos. Essa precisa ser a nossa resposta à pergunta de Jesus. Meu irmão, que nós aguardemos intencionalmente a vinda do Senhor. Dito de outra forma, viva, porque o nosso Senhor virá te buscar. Mas viva de acordo com a expectativa do seu coração e com as diretrizes do seu ensino. Viva, porque Ele vem nos buscar. Vamos louvar ao Senhor. Pode colocar aqui a primeira estrofe. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se... Ficamos de pé. Eu posso te salvar. Levanta bem alto a sua voz e declara: morri. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que fazes por mim. Morri na cruz por ti, que fazes por mim. Aqui vivi por ti, como
Aleluia, sofre, Jesus dizendo, sofre na cruz por ti. Aleluia, Ele concedeu a vida, concedi. Aleluia, irás, há uma vida que nos espera. Morri, aleluia, obrigado, Senhor, que fazes tu. Obrigado, Senhor, morri. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele continua dizendo, eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. Aleluia, é livre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, meu Deus, morri, que fazes, aleluia. Ele diz que Ele trouxe salvação, o seu amor é fiel, é verdadeiro. Nessa noite nós vamos terminar o culto de uma outra maneira. Nós vamos terminar o culto de joelho, reconhecendo o que Jesus fez por nós, pedindo perdão por aquilo que nós temos feito com aquilo que Ele fez por nós, e pedindo a Ele que nos ajude a permanecer e a continuar com os nossos olhos nele. Você que pode, ajoelha neste momento, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor e pedindo perdão ao Senhor. Oh, Senhor, Tu és precioso, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos pelos benefícios que recebemos do Senhor. Deus, nós temos uma salvação que não é produção nossa. Nós temos uma esperança que não é produção nossa. Nós temos um céu que não é construção nossa. Nós temos perdão que não está nos nossos feitos. Tudo por Ti, tudo por Ti. O Senhor diz que passou aqui dissabores, dias maus, tenebrosos, para nos dar a salvação. Perdoa-nos por não entender isto. Perdoa-nos por muitas das vezes, Senhor, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, menosprezar o sacrifício de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Como igreja do Senhor nesta cidade, nós queremos um novo tempo, um tempo de reconhecer o sacrifício de Jesus, amar o Senhor intencionalmente, viver para a glória do Teu nome. Deus, perdoa-nos, nos fortalece neste momento, porque nós sabemos que a salvação só está em Ti, pois o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta noite, perdoe nossos pecados, tira de nós os nossos pecados, afasta para bem longe de nós os nossos pecados e nos ajuda a permanecer em santificação, em santidade diante do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas, que como igreja nós possamos perseverar no testemunho da graça, no testemunho da salvação, que os homens sem Deus possam ver em nós os traços daqueles que foram salvos, que têm o seu coração batizado pelo Senhor, o dono da igreja, e vivendo conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Oh Senhor, como aqueles que verdadeiramente são de Cristo. Deus, nesta noite, eu oro, abençoe a Tua igreja que se encontra aqui nesta noite, aqueles que ouviram esta palavra, desperta arrependimento em cada coração, desperta fé, desperta anseio por Ti, desperta desejo de andar em retidão
gratidão, desperta desejo de andar para a glória do teu nome. Senhor, perdoa a tua igreja. Senhor, ajuda a tua igreja. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, nos ajuda na caminhada, nos ajuda a perseverar na fé, nos ajuda a permanecer firmes no Senhor. Abençoe a tua igreja nesta noite. Eu oro em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor.